Cada empreendimento, cada vez que você vai lançando, você tem que fazer um diferencial. Existe a concorrência, mas a construção depende muito da economia do país. Certo? A economia dá uma melhorada, aí não é que não tem competição, não vai ter mercadoria. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Acrescenta Podcast e nós já estamos preparados aqui para falar com você sobre muito assunto do mercado da construção, mercado de imóveis. Nós estamos aqui em São José dos Campos, uma região muito forte também nessa área, e hoje a gente vai ter uma presença especial aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre história. E eu estou aqui ao meu lado com o Brian Isaías, meu parceiro nesse projeto, correspondente bancário, experiente na área também aí da construção. E vamos lá, mais um podcast para a gente. Vamos lá, hoje nós estamos com muito assunto, muita história boa, muita coisa que vai acrescentar na sua vida. E aí hoje eu espero que você, que não assistiu os demais episódios, acompanhe, que a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. É isso aí, é importante. Você que ainda não assistiu os nossos primeiros episódios lá, você já pode se inscrever aí no YouTube, vai lá nos outros vídeos, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você conhecer ali, viver novas experiências ali, aprender com todo mundo que a gente conversou aqui. Foram papos bem especiais, né? Foram aulas que a gente teve aqui, né? Aprendi demais. Tá vendo? E se você ainda não segue nem no Instagram, é a sua oportunidade de estar lá também, tá bom? Hoje a gente vai conversar aqui com o Paulo Mourão. O Paulo que é engenheiro, é analista de sistemas. Ele tem uma carreira aí bem especial. A gente vai conversar com ele sobre vários detalhes aí na área da construção. Mas, Paulo, seja bem-vindo. Opa, estou aqui, muito prazer pelo convite aí, estou à disposição aí para contar a história. Isso é bom, né? Se tem história para contar, tem coisa para acrescentar aqui, hein, Brian? E eu confesso que eu estou muito ansioso para ouvir essa história, porque o currículo é bem largo. Então, assim, eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito. Mas e aí, Paulo? Quem é o Paulo Mourão? Né? Hoje, qual a sua história, sua atuação? Então, falando em história, né, eu não tenho como contar sobre mim sem falar do meu pai, né? Que meu pai foi o primeiro arquiteto de São José. Então eu tenho que voltar para lá para poder contar essa história, né? Meu pai, por acaso, veio para São José. Meu pai trabalhava com o Oscar Niemeyer, e o Oscar Niemeyer foi o que ganhou o projeto do CTA. Só que naquela época, né, era uma época meio complicada, né? O Niemeyer ele era comunista, estava na época de ditadura, então ele não gostava muito de vir para cá. São José era uma cidade tuberculoso. Então cada cidade, cada lugar que você ia, cada um tinha o seu copo, era uma cidade tuberculoso mesmo. Então ele tinha certas restrições. E além de que ele tinha medo de andar de avião, entendeu? São José praticamente tinha de avião. Então acabou sobrando para o meu pai, né? O escritório do Niemeyer em Copacabana, né? De frente para a praia. Se vocês forem hoje lá, até é fácil lá visualizar o escritório dele, até hoje existe lá. E meu pai falou: você tá louco, não vou para aquele fim de mundo, né? Mas ele chamava de Mourão, né? Meu pai chama arquiteto Rosendo Mourão. Não, Mourão, você vai para lá, é 6 meses só, porque se hoje as pessoas têm dificuldade em fazer alguma coisa no Niemeyer, imagina naquela época. Então, quando ele ganhou esse projeto, não saía do papel, ninguém conseguia nem dar partida na obra, né? Aí meu pai veio para São José, tá certo? E nesses 6 meses, para dar início nas obras, ele acabou conhecendo minha mãe, que meu avô dirigia o Vicente Naranha. Tá? É tudo história, né? A minha casa e minha mãe que morava era a primeira casa da Vila Ema, tudo coisa de antigo, né? Tô ficando velho já. Lançado ali, né? E aí, o que aconteceu? Acabou casando com a minha mãe, o Niemeyer chamou ele para construir Brasília, tá? Meu pai é arquiteto também, foi lá para desenvolver Brasília, mas falou: ó, agora não tem jeito, casei aqui e tal, não dá para ir. E aí o CTA acabou contratando ele, entendeu? Contratando meu pai, aeronáutica, né? E, vamos dizer assim, por isso que tem a ver com essa história, que daí meu pai foi a primeira consultora de São José, que chamava Vila Diana, por isso que tem o bairro Vila Diana, tá certo? E aí eu, desde os 15 anos, né, comecei a mexer com obra, bastante obra, entendeu? Acompanhando desde molequinho. Por isso que você vai nas obras lá, você pode perguntar a qualquer pedreiro, ajudante, todo mundo me chama de Paulinho, porque desde pequeno estou na obra, às vezes eu já tentei mudar para Paulo, mas não adianta, fica: ô Paulinho, Paulinho tá lá, porque... Desde moleque trabalhando, né? Legal. A gente estava conversando aqui sobre suas formações aí.
Você chegou em algum momento a querer correr dessa área? Porque você foi fazer análise de Porque que sistemas. acontece? Eu, desde os 15 anos, já acompanhava meu pai, né? Entendeu? E aí, eu vou falando pra você, eu vou fazer 60 anos, né? Pra vocês não é novidade, mas estava começando a informática no Brasil em 85. E eu falei, pô, eu preciso aprender alguma coisa nova. Pô, não tinha computador, né, cara? O negócio tá chegando com esse computador grande. Eu falei, pô, vou entrar, né? Vou aprender alguma coisa, né? Deixa eu aprender uma coisa nova. Que obra eu já entendo bem, entendeu? Aí eu fiz análise de sistemas para poder interagir nessa área aí. E meu pai e meu irmão são arquitetos. Arquitetos, pô, são só criativos, né? Então não gostava da parte de administração, eu fui lá para a GV fazer administração. Que legal. E aí, trabalhando, né, você tem a necessidade de você ter o título de engenheiro, né? Entendeu? Aí depois que eu fui fazer engenharia civil. Então, tem um percurso muito grande aí até chegar aí. Então, eu acabei ficando um pouco mais completo, né? Por causa de desenvolver todas essas áreas. A gente que acaba... aprende um pouquinho de cada coisa aí, né? Eu acho que conhecimento também nunca é demais, né? Eu Não, acho que nunca, nunca. Entendeu? mesmo na questão assim, analista de sistema, com certeza agrega hoje em dia, Agrega. né? E que seja acesso à informação, ainda mais o mercado que a gente vive hoje, né? Que tem essa disputa aí de acesso à informação, de lei que protege e tudo mais, e principalmente no mercado de construção civil. Sim, sim. A parte de informática é difícil acompanhar, né? Por mais que eu tenha estudado, não é fácil. Ela está em evolução, eu digo que meus meninos dão um show em mim, né? Entendeu? Não tem como competir, né? Você tem quantos filhos, Paulo? Eu tenho dois, né? Um de 16 e outro de 19. O 19 é que está estudando fora. Fazendo cinema e o mais novo é do esporte, né? Tá aí treinando tênis de mesa, competindo. Você tirou eles da obra, Paulo? Você com 15 anos estava na obra e eles estão fora da obra. Pior que um é dessa área de cinema, né? E o outro pensa em fazer jornalismo. Então, quer dizer, ninguém tem essa... Eles são mais da área, são muito criativos, né? Então, eu achei que o meu mais velho fosse arquiteto, desenha muito bem. Os dois são muito criativos, entendeu? Então, não está no lado de exatas, né? Então, paciência, né? A construção tem que... A gente fala, a construção tem que ser forte, né? Construção você administra um monte de gente, muitos fornecedores, e cada um com a sua característica. Não é fácil você administrar pessoas, né? Você administra muito pessoas. Então, eu brinco com o Ronaldo, que é o meu sócio no nosso empreendimento ali, que eu falo que durante o dia meia hora eu sou técnico. Técnico assim, o restante eu só gerenciando pessoas. Cada um com seus egos, com suas dificuldades. Não é fácil lidar com pessoas, então você fazer a construção tem que ser forte. Você comentou sobre essa questão de execução, de gerenciamento. Hoje você também acompanha essa parte de execução, essa parte técnica, Isso. junto com, acredito, com os responsáveis, mas a parte de liderança ali, seja a parte comercial, seja a parte administrativa, você também está envolvido. Faço também, tá? Hoje eu tenho um sócio que é o Ronaldo, que ele cuida mais da parte administrativa hoje. Legal. Tá? Mas a gente faz um pouco, um ajuda o outro, né? E eu mais o gerenciamento da obra, tá? Essa fase. Mas ele me ajuda na obra, eu ajudo ele na administração, que como eu tenho facilidade também como eu fiz análise de sistema, adoro planilha de Excel, aquelas coisas, então custo eu vou lá, adoro, né? Tem uma parte da informática que eu adoro. Hoje a gente vê muito também na construção a questão do BIM, né? Muita gente usa essa parte de inteligência mesmo, né? Para antecipação aí de prejuízos na obra, por exemplo, que você vai por essa linha. Mas o acompanhamento da obra, estar perto, vendo o que está acontecendo ali, vendo as deficiências, no dia a dia mesmo, isso faz muita diferença em cada projeto que se faz hoje, né? Das construtoras. Sim, sim. Eu diria que o acompanhamento é tudo, né, cara? Não tem como você fazer uma obra à distância. Você está sempre, como eu falo, se você for pegar... Eu acho que uma vez eu vi uma reportagem sobre a cadeia de materiais que tem automobilística e a que tem a construção civil. A construção civil é muito maior. Então, a quantidade de materiais que você tem, quantidade de especializações que você tem no meio. Então, você tem que conectar todos os fornecedores, todos os materiais. Então, é difícil, tá? Apesar de todo mundo... A construção ela ainda é artesanal, mas ela deu uma evoluída em processos aí. Porque a mão de obra está cada vez mais cara, então você tem que evoluir um pouquinho do processo, entendeu?
Eu acho que até num ponto, por exemplo, questão de conhecimento, de evolução de material, evolução de pessoas. Hoje em dia, acho que no mercado da construção civil, eu falo que assim, a cada cliente que eu vejo no escritório ali fazendo uma obra individual, é um método construtivo novo que está surgindo, Sim. né? Então, assim, é aquela questão, conhecimento, a gente mesmo estando formado, a cada dia vai surgindo um Não, método não tem construtivo que vai jeito. surgindo. Não tem jeito. Então, assim, é IPS, steel frame, é vários itens que hoje em dia eu falo, até para as construtoras, eu acho que isso está Sim. acontecendo, né? São questões que é redução de custo, otimização de tempo, o que dá para executar. Como que é para vocês hoje fazer esse acompanhamento aí, tendo em vista que a gente está nesse mercado de, assim, uma evolução absurda, né, no mercado da construção civil? Eu acho que tudo na construção, ela vem, é como filho, né, cara? Ela nasce ali no projeto. Então, o projeto que vai definir como vai ser o tipo de obra, entendeu? Então, a gente tem que participar bastante, apesar de ser engenheiro, participar bastante do projeto, para a gente minimizar problemas na frente e poder administrar todas essas coisas novas que estão chegando aí, de processos que estão chegando, tá? Eu acho que a construção ela vai um pouco mais lento no controle de custo, de obra, de projeto. Eu acho que a evolução da informática ela vai muito rápido, mas na obra em si é mais materiais que estão sendo desenvolvidos novos, que a gente vai adaptando. O sistema de construtivo, ele não, vamos dizer assim, ele está evoluindo, mas não tão rápido igual a gente vê as outras áreas aí, entendeu? Acaba sendo maquinário. Maquinário é lógico, evoluiu demais, né? Entendeu? Não tem muito o que falar, mas a execução mesmo não é que nem os Estados Unidos, né? Que as casas são um joguinho de Lego. Sim. Aqui a gente gosta da casa mais parruda, né? Eu acho que é uma Então, cultura mesmo é aqui, né, engessada cultura, nessa cultura. questão. Eu fui pro Canadá em uns 4, 5 anos atrás, é impressionante, né? As casas são todas iguais. Eu lembro que um amigo meu tinha acabado de receber a casa lá e veio o kit para montar o box. Então eu ajudei ele a montar o box, e veio um kit para tudo, entendeu? Então lá sim, o tipo de construção é tudo muito rápido, né? Tudo muito montado, né? Então é muito mais fácil. O nosso aqui não, é bloco, massa, cimento. Então, tudo bem que tem uma evolução dos materiais, mas o tipo de construção ainda é um pouco bem mais artesanal, né? Por isso que a gente envolve mais mão de obra, e aí que eu falei para você, o gerenciamento de pessoas que é o mais difícil, que é o mais importante. Não é fácil. Falando em mão de obra, né, em gerenciamento de pessoas, uma obra hoje, nessa que você, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, quantas pessoas mais ou menos participam nessa parte toda da construção de um projeto, assim? Com quantas pessoas você se relaciona durante toda a construção de um projeto como o empreendimento Matiz, por exemplo? Hoje ali, direto ali, né, cara, a gente tem umas 50, 60 pessoas. Mas se for pegar em direto de fornecedores, um monte de gente, pô, passa de 100 fácil, entendeu? Não é fácil. E é por isso que eu já cheguei a fazer prédio que eu tinha 150 pessoas. Tá? Por isso que você vai melhorando o processo, você vai reduzindo o número de pessoas, entendeu? Sim, Mas sim. não é fácil, é muita gente, né? Eu falo às vezes pro meu sócio, o Ronaldo, pô, você não me atende telefone? Não é, cara, eu vou andando, é um problema atrás do outro, entendeu? A gente fica muito louco, entendeu? Não é fácil, né? É muito. Como eu falo, a obra ainda continua sendo artesanal, então é necessário você estar ali o tempo todo, né? E a mão de obra, o que acontece? Vamos começar aí por São José. Antigamente você tinha uma mão de obra mais qualificada, tá? Com as indústrias, a mão de obra que era boa foi para a indústria. Então, na realidade, a gente ficou com uma mão de obra meio não tão qualificada. Então, por isso que na obra a gente tem que dar uma peneirada boa para você tentar pegar os melhores daí dessa mão de obra que não é muito qualificada, que a maioria foi para a Embraer, foi para a GM, certo? Não tem jeito você competir, né? Deve ter uma demanda de turnover. O salário deles, os benefícios que tem uma indústria, não tem como você competir. Então, por isso que a gente tem que melhorar o processo na construção civil, porque a mão de obra realmente ela piorou muito, né? Antigamente eu tinha mestre de obra, cara, fantástico, né? Você não precisava nem ter engenheiro na obra, cara. Os caras manjavam muito de planta, de tudo, nossa, era muito, os profissionais antigamente eram ótimos, né? Ô, Paulo, mas quando você fala em melhorar essa questão da gestão de pessoas, você fala no sentido de, um exemplo,
movimentos para reter essas pessoas, né, Também. esses colaboradores, a questão de treinamento, essa questão, por exemplo, de redução de turnover, porque eu sei que no mercado da construção civil acaba tendo bastante essa questão de turnover de colaboradores, é uma questão seja interno, né, para vocês ali de treinamentos, de qualificação. O que você acha hoje que é o maior desafio ali que exige mais essa presença de A vocês? construção, você tem que, eu sempre falo, né? Você faz um prédio, você tem 10 fornecedores, 8 foram bens, 2 você descarta. Aí vai no outro prédio e assim você vai tentando manter os seus parceiros que estão dando certo, entendeu? A mão de obra é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um pessoal de elétrica e hidráulica que desde meus 20 anos de idade são os mesmos. Foi o pai, agora está o filho. Então você tem que tentar manter essa mão de obra. Essa mão de obra que você peneirou, que você qualificou. Você tem que pagar sempre um pouco mais que os outros para você poder segurar, entendeu? Então aí que tá, você mantém os fornecedores que estão te atendendo bem, você não pode ver só preço. O cara que construção civil vê preço, tá ferrado, né? Desculpa a palavra, mas não tem jeito. Hoje em dia você não pode ver preço, senão você acaba não tendo qualidade. Não é fácil ter qualidade na construção, não é fácil. Bom, o podcast chama Acrescenta, né? E a gente, quando a gente idealizou esse projeto, a gente queria conversar com pessoas que são da área da construção, são pessoas reais, né? Que Sim. enfrentam aí essa batalha do dia numa construção com essa quantidade de pessoas, mas tem que voltar para casa todo dia. E aí, como é que você... E a gente tem conversado com esses profissionais, até a gente mesmo no dia a dia, né? Quando você volta para casa, como é que você consegue desligar a sua cabeça de uma construção? Ou enquanto tem o projeto acontecendo, você fica ligado no 360? Cara, isso aí é um problema, né? Eu sempre falo pro Ronaldo, que é o meu sócio, que a construção é uma cachaça mesmo. Tem dia que você sai de lá, você fala assim, meu, tô cansado, não dá. Porque é muito problema, é muita gente, né? E hoje as pessoas estão mais difíceis de você lidar, entendeu? A comunicação é muito difícil também. Então tem dia que você sai cansado. Ainda bem que a minha esposa atual, ela é psiquiatra, né? Então ela dá uns remedinhos para eu dormir, entendeu? Ela dá um remedinho para dormir, aí dá uma relaxada, aí no outro dia eu tô firme de novo, entendeu? Fala, não vou mexer. Aí outro dia você acorda e vambora. É uma cachaça, entendeu? Não é fácil, mas não é fácil desligar, não. Eu faço meus esportes, eu falo para todo mundo, quem não faz o esporte para mim dá uma quebrada, entendeu? Legal. Então você vai numa academia, hoje por causa do meu filho que faz tênis de mesa, entendeu? Então eu vou lá, converso com um monte de gente, se você for ver o que você conversou, você nem lembra, mas deu uma quebrada, entendeu? Porque se eu vou para casa direto, aí eu não desligo. Eu não posso ir para casa direto, eu tenho que fazer, eu já saio e faço alguma coisa, senão, meu... Você não dorme mesmo, você tem aquela preocupação. O engenheiro tem esse negócio de muito certinho, certo? Tem responsabilidades, certo? Então a gente sofre muito mesmo, porque tem negócio de ser perfeito, querer fazer as coisas perfeitas, a gente sofre. Não é fácil desligar, não. É que tem o arquiteto, mas tem o engenheiro que ele é... O arquiteto é mais preocupado tranquilo, entendeu? O arquiteto é mais tranquilidade, entendeu? É outra... O engenheiro, acho que ele tá muito ligado ali no Ligado, processo. né? Esses arquitetos que estão assistindo a gente, vocês são tranquilos, entendeu? A vida de vocês é mais fácil. Mais fácil, entendeu? Eles bolam, eu falei até do Niemeyer lá, que até hoje, né? Mas bola o projeto, fazendo engenharia, se vira, entendeu? Por isso que também a evolução da construção, eu digo mesmo, cara, tem muito a ver com a arquitetura. Porque a arquitetura desenvolve uns projetos hoje diferentes, que você tem que ser obrigado na engenharia a evoluir também para conseguir fazer aquilo que Exatamente. Então um tá ligado com o outro, não tem como, a gente não... Fala isso, acho que ambas áreas acabam se complementando. Complementando, ela ajuda muito, entendeu? E é legal porque traz uma visão diferente, né? Eu falo assim, quando empreendimentos hoje você vê de fachadas que são imponentes ali, que acho que os arquitetos acabam imaginando, eu fico com dó realmente, os engenheiros têm que ali sambar e tentar fazer o negócio desenrolar, né? Fica pensando no tamanho do andaime que tiveram que montar aqui para poder fazer. Não, eu faço prédio, mas eu faço muita reforma de alto padrão mesmo. O cara pega uma casa, um apartamento e destrói inteiro, e vem a arquitetura lá. E eu no começo achei que eu não ia aprender muito, entendeu? Porque, reforma, não tem fundação, não tem telhado. Cara, eu aprendi muito, com muito detalhe de decoração, muito detalhezinho hoje, a automatização, né? De iluminação, de som. Então eu aprendi muito com a arquitetura, né? Legal. Porque não tem jeito. Então a gente está sempre aprendendo, né? Entendeu?
Tô sempre aprendendo. Não tem jeito. Quando que Construção você é muito louco. começou a construir você mesmo? O Paulo começou a assumir a linha de frente. Então, eu fui fazer análise de sistemas, né, 85, 89, aí fiquei direto com meu pai na construtora da Vila, construtora Diana, né? Depois, lá para 2003, é que eu falei, agora eu vou fazer uma carreira solo aí, vou... Meu pai já estava encerrando já, né? Falei, vou fazer uma carreira solo, entendeu? Então, mais ou menos, tô nessa briga aí. Então, Aprendendo todo dia, não tem jeito. desde 2003 você faz 2003, carreira. isso. E aí uma dúvida, só aqui em São José? Não, então, Já foi pra projetos essa eu já fora? fiz obra em Batuba, Caraguá, entendeu? Legal. E fiz muitas reformas em São Paulo, né? De alto padrão mesmo. São Paulo eu fiz bastante coisa, mas São Paulo cansa a gente, né? Nossa, São Paulo, você perde o dia lá. E fiz também porque São Paulo, o que acontece? A gente... São Paulo é outro mundo, né? Então você tem outra margem para tudo. Lá todo mundo paga realmente, certo? Se ele quer que você vá construir porque ele gostou de você, ele paga o seu preço, entendeu? Você é mais valorizado em São Paulo. São Paulo é, como eu falo para todo mundo, é outro mundo, né? Então, de vez em quando aparece, a gente não pode, se for oportunidade boa, né? A gente não perde. Mas aí a maturidade hoje te diz se você vai ou não, né? Nesse projeto. Porque... Então, por exemplo, agora estou com esse empreendimento grande aqui na Vila Ema, não dá, entendeu? Porque eu sou engenheiro que gosta de ir na obra, né? Apesar de ter os outros engenheiros lá, eu gosto de estar constante na obra. Para você, como eu falo para você, a gente, na construção, apesar de a gente estudar, falei toda a faculdade, a gente aprende na prática, cara. Construção não tem jeito. Você tem que ir para a obra mesmo, ali que você vai aprender mesmo, né? Diariamente você tá ali. Diariamente. Então, mesmo tendo os engenheiros todos, eu quero ir todo dia, tem que passar todo dia. Para você já errou muito, entendeu? Então você tem que tentar minimizar ali, dizer que eu tenho umas pessoas que às vezes eu conheço que mexem com obra e falam, minha obra não tem problema. Eu falo, eu nem converso mais com essa pessoa, né? Porque o cara que falar que obra não tem problema, fala, você compra um carro zero, certo? Você tem que fazer o recall lá, que é um monte de obra top, automatização, tem tudo. E você tem, agora imagina a construção civil que é artesanal. Certo? Então a gente tenta que minimizar os problemas, certo? Para lá na frente ser mais fácil, né? Entendeu? O que você vê que mudou assim na construção de... A gente estava até conversando um pouco hoje sobre isso, né? O que mudou na construção ou o que diferencia de uma construtora para outra nesse olhar de detalhes para uma obra, de um projeto? Na sua visão, Paulo, né? Que você tem a sua responsabilidade, o seu nome, né? Sim. Em cada projeto que você se envolve. Mas quando a gente olha para alguns empreendimentos sendo entregues, a velocidade com que tem que se construir, entregar uma torre, né? Qual é a preocupação hoje que muitos estão deixando de lado? O que você acha? Olha, eu acho que a São José tem consultoras aí tops aí, tá? Não tem todo mundo mesmo caminho, né? Entendeu? Cada um na sua área. Quando você vai fazer uma área popular, é um tipo de construção, classe média é outra, alto padrão é outro. Eu vejo que todo mundo está caminhando bem. O que a gente tem hoje, o cliente final, hoje ele é mais exigente, né? Tá? Então a gente tem que ter outras preocupações, né? Hoje o cliente final, ele, vamos dizer assim, ele não tem muita paciência, né, cara? Entendeu? E aí, então a gente tem que ter muito mais cuidado hoje na obra. Essa que é a diferença. Para chegar no final, como eu falei antes, você não ter problemas, entendeu? Porque hoje o cliente final, ele não está exigente e não tem paciência, entendeu? É sempre uma coisa que às vezes eu chego para o cliente e falo, ó, a diferença é que você tem um problema no seu carro, você leva o seu carro lá. O imóvel não, tá? O imóvel está sofrendo... Tá no sol, na chuva. Então eu tenho que trazer o profissional para sua casa. E você tem que agendar, você tem que marcar, e vai lá, às vezes não dá certo, dá certo. E o cliente hoje ele não tem paciência, entendeu? Então eu acho que as construtoras estão tendo que se adaptar ao consumidor final. E eu acho que isso que tá todo mundo, acho que caminhando, tá? A gente vê essa velocidade hoje até o próprio cliente mesmo, né? Ele tem muita variedade hoje para ele avaliar aquilo que ele quer comprar, né? O que ele vai investir no ponto de vista de comunicação mesmo. Como as pessoas chegavam num empreendimento antigamente, né? Às vezes era por uma placa, por alguém que indicou. Não, como eu falei, né?
eu tenho uma dificuldade com essa parte de marketing, né? Eu não gosto de me expor muito, né? Meu sócio também é a mesma coisa. Então, antigamente eu fiz uns prédios na São João que eu vendia para tudo que é amigo, conhecia todo mundo. Só que São José cresceu, né? Então eu brinco, né? Quando eu era moleque, né? 20 anos, tinha ali a cantina da Nena, ali no banhado. Pô, tem dia que eu tava com preguiça de sair, eu não ia lá, porque se não ia lá tinha que cumprimentar todo mundo, entendeu? Então, mas hoje não, hoje você sai, eu conheço uma outra pessoa, entendeu? Mudou muito São José. Então, hoje você tem que ter o marketing, né? Para justamente você ajudar. Mas eu ainda sou meio antigo, gosto do boca a boca, né? Mas São José recebeu muita gente de fora Muita também, né? gente. Por isso que... Eu acho que é um ponto que a gente estava até falando. Tava nesse falando, sentido. exatamente. Eu sou de São José, então eu vou na escola do meu menino de 16 anos, o pessoal acha que eu sou um animal em extinção, né? Ô, você é de São José, pelo amor de Deus, não conheço o primeiro cara de São José que eu conheço, porque veio muita gente de fora, na época da pandemia, mais ainda, então... O pessoal de São Paulo está adaptando, eu acho que essa situação de São José, que você tem qualidade de vida, você tem espaço, Tem mais segurança. você tem muito mais segurança. E, assim, até mesmo no quesito ser servido, né? A gente tem restaurantes bons, tem uma estrutura muito boa em São José. Tem tudo hoje. E Só aí, fecha cedo, né? Ainda fecha cedo. é. Você sai depois das 11, já não Mas tem São mais José nada. hoje te possibilita, eu acho que São José tem localização, não tem pra ninguém, tá? Quando a gente era moleque, né, todo mundo ia pra São Paulo porque você ganhava três vezes mais que aqui, um engenheiro. Pô, vai pra São Paulo ganhar três, apesar do custo lá ser mais caro, ganhava 3 vezes mais. Hoje já tá quase que ali, entendeu? Então o cara não tem mais a necessidade de ir pra São Paulo. E além do home office também já mudou muito, né? Mas a gente fala no quesito São José assim, hoje tem bastante construtora, igual a gente estava falando, que está tendo muito prédio, muita escolha para o cliente, mas hoje você sente isso como um desafio, né, no sentido para os próprios engenheiros, para os próprios arquitetos, porque como a gente tem bastante opção, né, de escolha, você acha que o mercado traz essa competitividade saudável, né, para conseguir reter as pessoas aqui, ou você ainda sente que existe uma dificuldade no dia a dia? Eu acho que cada empreendimento, cada vez que você vai lançando, você tem que fazer um diferencial. A concorrência, existe a concorrência mesmo, né? Ainda mais, e, às vezes a construção, existe a concorrência, mas a construção depende muito da economia do país, certo? A economia dá uma melhorada, aí não é que não tem competição, não vai ter mercadoria, certo? Porque o Brasil é complicado mesmo, né? Mas hoje, que nós estamos no mercado mais retraído, você tem que ter diferencial, tá? Esse, por exemplo, nós estamos fazendo na Vila Ema ali, primeiro, o primordial nosso foi ter um projeto diferente. Projeto de arquitetura diferente, de fachada diferente. Todo mundo faz um prédio e caixinha de sapato. Falei, não, vamos... A gente foi em São Paulo visitar umas consultoras que já estão fazendo isso, que é lógico, a obra fica mais cara, Sim. mas a gente tem que ter um diferencial para atrair o cliente. Então, a arquitetura, nossa fachada, a gente fez diferente mesmo, não foi aquela caixinha de sapato tradicional, entendeu? E um ponto que você falou importante, eu acho que essa questão da economia que a gente está vivendo, essa fase retraída, eu acredito muito, né? Se melhorando, a Selic tendo essa redução, acredito que o mercado vá se aquecer. E Vai. uma coisa eu O falo, Brasil não dá conta. Se o Brasil melhorar um pouquinho, não dá conta a construção. Já peguei várias vezes de ter 10 pessoas querendo comprar uma casa que eu fiz, por exemplo, e brigando. Melhorou um pouquinho, não dá conta. exatamente isso que eu falar, o mercado imobiliário ele devolve, né? Então, assim, a pessoa ela faz o investimento e ela ganha com esse investimento. Eu acho que eu nunca vi o cenário, depois da pandemia, principalmente, que eu falo assim, pela demanda que eu senti, que cresceu muito. Muito. As pessoas hoje estão mais retraídas, estão mais consultivas porque estão cada vez mais exigentes, mas as pessoas já estão analisando assim, eu vou comprar o imóvel agora. Daqui a pouco o mercado reduz a Selic, as pessoas têm mais acesso a crédito, têm mais acesso à compra do imóvel, o preço do imóvel sobe. Então eu vou ganhar nessa valorização. Então eu tenho certeza porque assim, o mercado da construção acaba devolvendo muito, né? Eu acho que a construção, eu sempre falo, né, não pode não ser às vezes o melhor investimento, mas você nunca vai perder. E aí ele é ciclo. Tem hora que você ganha muito, tem hora que você ganha, como hoje, nós estamos ganhando normal, entendeu? Uma hora muito normal. Mas ele nunca vai chegar a você ter prejuízo. É muito difícil. Tá? Então, quer dizer, ele é mais conservador, né? Entendeu? Mas você não tem tanto risco. Você pode deixar de ganhar muito, mas uma ação está dando mais. Tudo depende de taxa de Selic, aquelas coisas todas. Muito... O Brasil é muito, né? Vai e volta danado, né? Depende de política também. Então, mas perder construção civil, eu acho que é muito difícil você perder dinheiro, entendeu? E o brasileiro pesa, né, por essa questão de ter o imóvel, de ter a sua casa própria, de ter. Acho que é uma cultura muito enraizada aqui no brasileiro, né? Eu acho que
Tem muita gente, tem esse lado ainda é maior, com certeza, mas tem muita gente hoje já indo para que tá gostando de morar de aluguel, que acha que morar de aluguel é mais barato, entendeu? Mas isso também ajuda na construção da mesma forma, entendeu? Mas a gente tem enraizado mesmo, quer ter casa, não tem mais do que carro até às vezes, entendeu? Muita gente, mas não sei se a geração, vocês são mais novos, vocês vão dizer se a geração mais nova tem esse conceito de ter casa também, não sei. Eu particularmente eu brinco que assim, eu gosto de ter, e se for o caso, por exemplo, eu tenho algumas coisas de Airbnb, né? Eu Isso. falo que quero ser Então, essa pessoa que ganha nessa rentabilidade. então, por isso que eu falo que hoje a locação de imóveis, o mercado evoluiu bastante, né? Tem gente que prefere alugar e tem gente que enxerga como um investimento e vai Isso. buscar mais imóveis para isso, né? Se retroalimenta. Eu tenho amigos que até hoje eles preferem alugar, que eles acham que o dinheiro deles rendendo é mais negócio do que ficar com ativo. Mas é minoria, né? A maioria que gosta dessa cultura de ter um imóvel, né? Ainda bem, né? Pois é. Ô Paulo, então você cresceu ali na Vila Ema, nessa região toda? Na realidade, eu cresci no CTA, né? Meu pai foi um dos primeiros lá que foi pro CTA, meus irmãos todos nasceram lá, nasci lá no CTA também. E depois, em mais ou menos 84, que eu vim morar na Vila Ema. A família da minha mãe já morava na Vila Ema, como eu falei, foi a primeira casa da Vila Ema. Entendi. Porque lá, nossa, era um terreno que ia de uma rua até outra rua, era uma chácara, né? Era um sítio, uma chácara, sei lá. Então depois nós viemos morar junto com meus outros parentes que já tinham uma casa aqui, que era da minha avó, né? Entendeu? Sim. Aí meu pai construiu uma casa na frente, ficou a casa da minha avó atrás, era todo mundo. É uma delícia, né? Antigamente. É a mesma região ali, o mesmo quarteirão que você está construindo prédio, hoje? Exatamente, onde eu estou fazendo prédio. A gente morava ali enquanto não podia fazer prédio, estávamos resistindo, né? Apesar de eu ser da construção civil, eu brigava contra, né? Mas daí mudou o zoneamento, não tinha jeito, né? Entendeu? E também porque a gente começou a ficar sem vizinhos, né? E começa a ficar um negócio não fica tão seguro para morar, né? Tinha muito cachorro, mas não tem muito seguro. A gente acabou, não teve jeito, né? Fazer um prédio. Que é um bairro gostoso ali, né? Não, Fala que é Vila Ema aconchegante, está muito próximo, tem tudo ali muito bem servido, Eu né? acho que a Vila Ema é a Vila Madalena nossa, né? É. Você tem barzinho, você tem tudo, você faz tudo a pé. Eu acho uma região segura, certo? Eu acho que Vila Ema, Vila Diana aqui, eu convivo mais aqui, você faz tudo a pé, eu não me sinto inseguro, né? Eu acho tranquilidade. Por isso que eu falo que a qualidade de vida de São José, que tá todo mundo vindo para cá, né? Você tem uma certa segurança, tem qualidade. Hoje você tem bons restaurantes aqui, você tem tudo, você tem shopping. Antigamente você tinha que ir para São Paulo para comprar roupa. Hoje você tem tudo, né? Então São José tá. Ali no Vila Ema agora, então tá construindo o Matiz, Isso. empreendimento da Reserva Mantiqueira, né? A gente criou essa empresa, entendeu? Sim. É um grupo de amigos aqui de São José, que a gente se juntou e falou, vamos fazer um prédio aqui, pra gente fazer um prédio diferente de São José. Aí o Ronaldo, que é o nosso sócio, a gente juntou. Cada um trouxe 3, 4 amigos, juntamos e montamos a empresa e estamos tocando lá. O Ronaldo, que não veio hoje. Faltou. Faltou hoje. Põe a fotinho dele aqui do lado. Põe a fotinho dele aqui do lado, Ronaldo. E é um empreendimento diferente, né, o Matiz. A gente acompanha as plantas lá, vê os detalhes todos deles. É uma forma diferente de construir, e eu até conversei com os arquitetos, né, que fizeram o projeto. Eles falando muito sobre a preocupação da construtora em usar qualidade em todos os materiais, até sugeridos por eles e com a visão de vocês. Fica mais caro, é mais caro construir, porém o que nós estamos entregando tem qualidade. Isso que eles disseram, né? Eu confirmei com vocês ontem nas nossas conversas aí. O Matiz, ele tem essa preocupação de ser só diferente ou de ser... Então a primeira preocupação nossa foi a gente fazer uma arquitetura diferente. A segunda preocupação é que a gente tem o contato com os clientes, tanto nosso como de outras consultoras. A gente sente o mercado, a gente sabe o que ele está querendo, o que ele está reclamando. Certo? Então hoje eu digo que uma das maiores reclamações que tem é som. Certo? Mesmo com a pandemia, né, que eu sempre falo, eu achei que as pessoas fossem crescer, né? Então todo mundo ia chegar igual os japoneses, tirar o sapatinho ali na sua porta, andar descalço no apartamento para não fazer barulho pro vizinho, mas isso não ocorreu muito, né? Então o som é a grande preocupação, tá? Então lá, por exemplo, a gente fez uma laje lá de 22 centímetros, ela acabada vai dar 26, 27.
para tentar minimizar o som. As paredes que dividem os vizinhos, a gente, dentro dos blocos, né, a gente colocou um pouco de isopor com concreto para tentar melhorar. Usamos um tijolo mais que melhora a acústica, janelas também. A gente até fez um teste para ver se isso realmente deu certo e passou. É lógico, uma pessoa que não tiver, vamos dizer assim, uma preocupação com o seu vizinho, não tem jeito, né? O cara fica dando de salto alto de madrugada, fica jogando bola, sei lá, fazendo barulho, aí não tem laje que, mas nas condições normais, que essa é a grande reclamação que a gente notava dos consumidores, né? E é legal que parece que assim, né? Vocês ouviram os clientes, né? As pessoas que estavam comprando, cuidaram dos detalhes. Teve bastante amigo corretor que acabou indo no decorado e super elogiando o decorado, falando que a qualidade. Brincaram bastante com o tal de um jingle, que tem lá uma música. Só fala que fica na cabeça. Tem um jingle, mas o pessoal falou que assim, em questão de acabamento, de qualidade, que teve esse cuidado dos detalhes. Então é legal ver hoje a construtora que se preocupa com isso. Porque foi o que você falou, tem muita construtora que se preocupa com o caixote. Então faz ali aquela questão básica e tá tudo bem, tá entregue. Mas tô vendo que é um diferencial que vocês carregam. Acho que todas as construtoras, mesmo sendo o caixote, elas estão preocupadas hoje com qualidade. A gente não pode dizer que não estão, né? Só que cada um enxerga de uma forma. Por exemplo, essa questão do som que eu falei, é uma que a gente viu, tem muita gente reclamando, entendeu? Muita gente. Eu demoro lá, eu ouço tudo que meu vizinho fala, não sei o quê. Lógico que às vezes existe, é que eu falo, as pessoas não são muito tolerantes hoje, né? Às vezes exageram um pouco. Mas tem isso, a gente também ficou preocupado de ter um gerador de energia. Toda hora acaba a energia em São José. Deu um vendaval, agora acabou a energia. Então, se acabar a energia no nosso prédio, um elevador funciona, a área terra funciona. Quantos andares tem o Matiz? Na realidade, são 16 andares de apartamento, mas sei que tem mais o mezanino e tem a piscina em cima. Acaba dando 18 andares aí. Então, se acaba a energia, subir 16 andares, imagina. Então, são várias preocupações que nós pensamos para poder tentar atender mais os clientes. Nem tudo é possível, né, cara? Mas a gente dá uma melhor. Outro ar-condicionado também, nós botamos um transformador, que geralmente os prédios põem um transformador na frente do prédio. Como a nossa arquitetura ela é aberta, a gente não tem grade na frente do prédio. Ela é aberta. Até para a comunidade, que é colado da igreja, a comunidade pode... o prédio, para fazer ele integrar com a comunidade da igreja, do bairro. Então a gente não tem grade, então a gente não podia botar um transformador na frente do prédio. Então a gente escondeu esse transformador. Mas o que é legal o transformador? Porque hoje em dia os prédios antigos, eles não foram feitos para todo mundo ter o ar-condicionado. Não foi feito. Aí todo mundo, nesse calorzão que está dando, todo mundo resolve botar o ar-condicionado. Aí às vezes o prédio não suporta. Que coisa que eu voltei da minha historinha antiga, né? São José era uma cidade fria, cidade tuberculoso. Então as construções antigas não foram preparadas para ter a condição. São José virou uma cidade, não é mais tuberculoso, uma cidade quente, né? Eu cheguei em São José, né? Não sou nascido aqui. Mas eu cheguei em 94 para 95. E a gente sentia um calor absurdo aqui. Era muito quente. Eu sou de Diadema, ali do ABCD, né? E a gente vinha para cá, era muito calor. Então todo mundo que vinha, né, dos parentes visitarem a gente, voltava falando, nossa, parece que aqui é uma cidade de praia. Quando eu era um moleque, né, eu morava no CTA, eu sabia as estações certinho, tinha a época da cigarra, era certinho, cara. E tinha eu lembro que a gente jogava bola, dava uma geada em São José assim, e a gente matava a aula para jogar futebol naquele gelo, eu adorava, cara. Adorava. Então mudou, você não tem mais isso em São José, não tem, entendeu? Não tem. Passou talvez para Campos Jordão, que seja aí a cidade que faz o tratamento aí da tuberculose, sei lá. Só não deve ter gente jogando bola na rua em Campos Jordão, né? Lá não, porque lá é muita montanha, né? Então, São José mudou muito, né? Mudou muito. Se eu pego as fotos da minha família ali da Vila Ema, era tudo cerquinha, você só via mato. A minha mãe contava muito, né, que a diversão deles, ela falou que ela ficava ansiosa esperando domingo, porque eles pegavam a charrete e ia até a matriz, que é no centro, a igreja. Ficava esperando, que ela tinha quermesse, tinha um monte de coisa. Mas você fala, quanto... Levava 40 minutos para chegar lá. De charrete, assim, pra cá. Entendeu? Era um caminho de rato, né, entendeu? Então mudou demais, né? Mudou demais. Deve ser incrível ver essa transformação que a cidade levou, né? Principalmente muito você que é rápido. nascida e criada aqui, vê esse tempo, tudo que aconteceu. E como foi rápido, né? Muito rápido.
O meu pai contava muitas histórias, né? Por exemplo, na realidade todo mundo acha que São José, ele era um vilarejo. Quem era cidade grande era Taubaté. Uau. Taubaté era a cidade grande da região. Aí com CTA, entendeu? O legal é que São José ele foi planejado, né? Então essa é uma cidade com ruas largas, tem um planejamento aí muito... São José é uma cidade bacana. Sou daqui, eu sou orgulhoso daqui. Tanto que tá vindo um monte de gente morar aqui, né? São José tem qualidade, né? Difícil você ver umas ruas largas, calçadas boas para você andar. Tem um certo, como é que pode dizer? Urbanismo, né? Todo envolvido aí, que teve um planejamento aí. É uma cidade limpa. Limpa, organizada. tudo, tudo definido ali. Eu acho muito legal São José. Tá crescendo muito demais, né? E rápido. Rápido demais. De prédio saindo agora. Esses consultores aí construindo muito prédio. Mas e esse grupo de amigos aí, tá animado não? Com o Matiz, com... Então, Tem spoiler ou não tem spoiler não, ainda pra tô gente? bastante animado, né? Que o mercado, a gente não pode dizer, a gente tá numa época, tá bem retraído o mercado, né? Então não tá fácil, né? E você hoje, se eu olho um banco pagando bem, não é fácil para qualquer um investir hoje, entendeu? Não é fácil. Então o cara tem que acreditar mesmo que a construção ela vai dar a longo prazo aquele retorno. E é isso que o meu grupo acredita lá, meus amigos lá, entendeu? Não é fácil. Tô ansioso pra conhecer lá, porque todo mundo falou de ser decorado, vou ver se dá uma Tem passada que lá pra ir, conhecer. Você ainda não conheceu? Não, É, tem você que vai marcar, pelo amor de Deus, hein? Vergonha. Você não tá longe de lá não, tá pertinho aqui. Eu te levo lá. Vamos lá. Legal. Bom, a gente a gente sempre fala, né, sobre o acrescenta, sobre a gente conversar com pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas, né? São pessoas físicas que cuidam de pessoa jurídica com responsabilidade, com dedicação. E a gente sempre pede para quem conversa aqui com a gente deixar algum conselho, deixar algo que, assim, alguma experiência tua, né, que transformou a vida de pessoas, enfim, que fez diferença para você e pode acrescentar para quem está assistindo, quem é da área da construção ou está nesse mercado, inclusive. O que eu diria que até a gente tem às vezes vários amigos, tem filhos em comum, e a pessoa fala assim, que a pessoa quer fazer engenharia ou não quer fazer engenharia, qual que seja o ramo de engenharia, e me pergunta, dá uma orientação pro meu filho aqui, tudo, essas coisas, né? Eu falo, até por questão da minha vida, eu acho que tudo é o mais importante, e é difícil hoje na molecada, eu acho muito difícil, é persistência. Cara, persistência é tudo. Tá? Eu já tive minha vida altos e baixos, porque tem que vender tudo para pagar as contas e depois porque não adianta, as pessoas estão muito a curto prazo, quer em 2 anos, 3 anos, ganha de, não deu certo, muda para outra área, você nunca vai ficar bom em nada. Então, eu acho que é persistência, cara, tem que botar na cabeça, pessoal, você escolheu isso, vai fundo. Eu acho que esse que é o grande negócio aí. Uau, hein? Uau, eu falo que esse é um mercado que a gente vive de instabilidade, Tudo. de ansiedade, né? Eu acho que manter essa questão da persistência no dia a dia É difícil. A gente tem, por isso que eu falo da cachaça, né? Tem dia que você toma um remedinho, eu durmo, e aí no outro dia tá de novo, é persistência. Não pode se abater com qualquer problema ou qualquer dificuldade. E hoje em dia eu vejo muito os jovens, não sei se porque hoje tem muitas oportunidades, não sei, tem muitas áreas, né? Antigamente era engenheiro, médico, dentista, não tinha muita opção, né? Hoje você tem um monte de opção. Então talvez o jovem não tenha muita persistência, ele já queira mudar de área, mas eu acho que o foco tem que ser a persistência, cara. O cara que tiver persistência, que não é fácil, não é fácil. Até pro cara que vai para concurso. Não, tem gente que passa com 2 anos, 4 anos, é persistência, igualzinho, entendeu? Tudo tem que focar na persistência, não desistir nunca, hein? Tem jeito. Legal. Até porque o tempo passa muito rápido também, Muito né? rápido. E aí, em 10 anos, você não conseguiu se consolidar e passou por várias áreas, você realmente Não fica vai. uma pessoa que conhece muita coisa, mas não conseguiu concluir nada, ou não conseguiu evoluir em nada, só tá experimentando, às vezes, muito perdido. E aí eu acho que o mercado hoje, né? Pode ter tempo ainda para falar, não? Fica. Gente, por exemplo, eu lembro muito quando a Embraer fez o primeiro facão dela em São José. Vocês nem vão lembrar que vocês são... Nossa, foi um negócio em São José, quando fez o primeiro facão. Mandou, 2, 3 mil empregados embora. E aí, era um pessoal de alto nível, mas muito especializado.
E o que aconteceu? O cara foi pro mercado, pô, não tinha nenhuma empresa que tivesse no nível da Embraer com aquela especialidade. Então o cara não se encaixa no mercado, entendeu? Então não tem jeito, cara. Você tem que ter a persistência, vai altos e baixos, vai de novo, persiste e você se encaixa no mercado. Não pode ficar mudando de lá para cá, que não. Você tem que ir acrescentando, ó, pelo nome, acrescenta coisas, mas você vai na sua área, cara. Acrescenta. Mas não pode desistir, cara. Persistência, cara. Persistência. É isso aí. Que aula, hein? Ótimo, né? Muito bom. Paulo, obrigado por você estar com a gente aí, ter participado com a gente dessa conversa. Foi muito importante pra gente também, né? Sempre acrescenta pra gente, sempre a gente cresce com essa troca de ideias, essa troca de conversas aqui. E eu tenho certeza que o que a gente está experienciando aqui, quem está assistindo, acompanhando a gente também está tendo algumas aulas ali também de coisas que estão vivendo, aprendendo hoje sobre persistência também, né? Porque nenhuma história é construída assim, é escrita tão rápido, né? É uma evolução em cada etapa. Então foi muito, muito legal ter você aqui com a gente hoje. Tá bom, eu que agradeço. Eu espero, se eu acrescentei um pouquinho, já tá bom. Já valeu a pena, hein? Tá bom? Obrigado por tudo aí. Imagina, a gente que agradece. E para você que está nos acompanhando, né, continua aí nos acompanhando, seguindo no Instagram, se inscreve no nosso canal. A gente tem muita coisa para acrescentar juntos com vocês. Eu acho que a gente vai assistindo os episódios, a gente vai vendo que uma coisa vai ligando na outra e hoje a gente ficou com esse aprendizado, né, que nós temos que persistir e que no final sempre tudo dá certo. Então continue nos acompanhando. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu.